Muita paz, muita luz no teu caminho. Eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A todos vocês que estão aí do outro lado, assistindo, participando, orando junto conosco, paz e luz para todos vocês. Tudo de bom, de agradável, de boa fama, de bom nome, aconteça na vossa vida. Eu quero dizer para você que é um prazer imenso poder participar do jejum semanal e ter muitas pessoas no mundo inteiro esperando, principalmente no domingo, a palavra semanal, o jejum semanal. Nós acreditamos num Deus que transforma as vidas. Por isso lutamos e oramos para que Deus transforme a sua, a minha e a vida daqueles que atentarem para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque o Evangelho do Senhor Jesus é mudança de vida para todo aquele que nele crê. Temos muitas pessoas com a gente fazendo e participando do jejum semanal. Algumas pessoas estão jejuando e outras assistem e participam e ficam profetizando, como por exemplo Regina do Espírito Santo, Israel de Londres, como Leopoldo dos Estados Unidos, ficam assistindo e quando eu falo e profetizo, eles falam e profetizam também, mostrando que na corrente de fé que temos, nós podemos chegar ao coração de Deus em uma súplica e recebermos o milagre, a bênção. Se não for Deus na nossa vida, quem será? Você vai se tratar, mas a sua confiança tem que ter em Jesus. Você vai se operar, mas a sua confiança está em Jesus. Você vai trabalhar, vamos dizer, suposições, né? Você vai trabalhar, mas a confiança não está na força do seu braço. Está em Jesus. Você tem as ideias, tem os projetos, mas as ideias e os projetos estão na mão do Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, com Jesus podemos fazer grandes coisas. A Bíblia diz que com Jesus faremos proezas. Que proezas seriam essas? Seria um casamento fracassado se tornar um casamento vitorioso. Seria um empresário lascado se tornar um empresário vitorioso. Seria uma pessoa que não tem futuro na vida e de repente ela se levanta com futuro, com graça, e ela começa a agir conforme a graça de Deus lhe permite. A graça de Deus te permite ser feliz neste mundo, cheio de demônios, de falsidades. A graça de Deus te permite vencer as amizades falsas, aquelas pessoas que querem ver a tua derrota. A graça de Deus, ela permite você superar você mesmo, porque temos muitas limitações, somos muito limitados, mas a graça de Deus nos faz superar os defeitos, as dificuldades e vencer. Oh, que graça é essa que não dá vitória a ninguém? Oh, meu irmão, eu sou cheio de fé, eu sou cheio da graça e afundado na lama. Não, tá errado. Pastor, eu sou um homem fervoroso, eu tenho tanta fé que eu fedo. Mas não sai, tem que sair. Tem que sair. Essa fé, ela tem que funcionar no mínimo para você ter o mínimo. Não é somente fé no ter, mas é fé sobrenatural, fé inteligente,
fé que tira você da lama e fé que coloca você no trono. O trono pode ser um emprego bom, um casamento bem feito, filhos que tem muitos que nos acompanham e não conseguem ter. Esse é o trono, é a vitória. E com Jesus faremos proezas. Olha, todas as pessoas do mundo podem desacreditar de você, inclusive seu pai e sua mãe, menos você. Você não pode deixar de acreditar em você. Se você não acredita em você, terrível coisa é. Você tem que acreditar em você. Agora, algumas pessoas são exageradas para um lado, outras para outro. Uns não acreditam mais nelas mesmas. E outras acreditam demais, tem a bola cheia. Eu sou o cara, eu sou gostosão de Deus. Você tem que acreditar que você é gente. E do jeito que as outras pessoas que também são gente venceram, você vai vencer também. Agora, se você não acreditar na vitória, ninguém nesse planeta Terra vai você vencer. E Deus também não faz você vencer. Como é que Deus vai abençoar você se você não acredita em você? Você acha que você é um fracassado mesmo? Nasceu para ser um lascado, arrebentado? Deus botou você nesse mundo para levar cacete? Aí se você acha isso aí, você tem razão. Mas se você acha que eu vim para que tenhas vida e a tenha abundância, que abundância é essa? Só ficar na igreja e as contas lá, cadê a conta? Cadê o dinheiro? Aí você vai falar a língua estranha, eita, candalabaciri, candalalar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 
Então a sua fé, ela tem que servir para alguma coisa. Pastor, a fé serve só para a gente ser salvo. Não, não é tanto assim não. Porque o Satanás também crê. Ele tem fé, né? E nem por isso ele vai ser salvo. A fé é um poder. É algo que une você a Deus, a energia viva do Senhor. É algo que liga você ao que transformou tudo, ao que fez tudo. Fé é isso. E a fé é você acreditar. Pastor, eu estou passando um momento muito difícil na minha vida. Só o Senhor sabe o que eu estou passando. Até na igreja eu estou sendo perseguido. O pastor está me perseguindo, o presbítero está me perseguindo. Eu vou arrumar um namorado, é todo mundo contra mim, meu esposo é contra mim, N situações. Agora você não pode ser contra você mesmo, né? A Bíblia diz que existe uma coisa que Deus não pode fazer, é se contradizer. Então Deus não pode se contradizer. E baseando-se nesta palavra, podemos também dizer que nós não devemos nos contradizer. Ou seja, termos atenção para ser carne ou ser peixe. Mas tem gente que é carne hoje, amanhã é peixe, depois é carne. Muda muito rápido. Você tem que acreditar em você e continuar acreditando e continuar acreditando. E continuar acreditando. E em nome de Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, você há de vencer todos os obstáculos da vida. Amém? Vamos para a palavra semanal. E a palavra semanal que temos, né? Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, do céu o ouvirei e perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. E curarei ou sararei a sua terra.
né? Eu quero falar sobre erros, defeitos e pecados. Erros, defeitos e pecados é coisa que todo mundo tem. Todo mundo tem. E muitas pessoas pensam que não tem porque se tornam hipócritas. E acham que não erram, não pecam, não falham. Mas a Bíblia é categórica. Ela diz assim: não há sobre a terra nenhum justo que, fazendo o bem, o que é que o justo está fazendo? O justo está roubando, está matando? Não. Fazendo o bem, ou seja, o justo está fazendo o quê? O bem. Que não peque. Ou seja, não há sobre a terra ninguém que, mesmo que ele se dedique ao bem, ele não peque, não erre. Contra o erro temos várias pregações e vários conceitos, porque o erro sempre traz muitos problemas, né? Agora temos que ver o seguinte: você tem que admitir as suas falhas e os seus erros para Deus, porque os homens não perdoam nunca. O pum dos outros sempre vai feder mais do que o seu. Então os outros fazem pior, mas quando sabem do seu erro, eles tentam queimar você viva, como Judá e Tamar. Ou seja, Judá queria queimar uma mulher grávida viva, ele estando em prostituição. A hipocrisia dos dias dos homens. Os homens são hipócritas. Temos uma tendência a ser. E temos que ter cuidado de não ser. E você comete um erro, Deus perdoa, mas os homens não perdoam. Eles podem até dizer: ah, isso é besteira, eu nem me lembro mais o que aconteceu, nem me lembro mais. Eu não estava nem aqui, não estava não. Aí quando você vira as costas: ah, safado, cachorro, sem vergonha, tá vendo? É mesmo, você pensa que é brincadeira? É desse jeito. Ah, pastor, isso é no mundo. É no mundo, é? Se engana. Então, você tem que aprender a conviver com seus defeitos e erros. Sabendo que se você acusar os erros dos outros, não vai aumentar suas qualidades. Eu não me torno mais especial quando eu ataco alguém ou o erro de alguém. Eu não aumento as minhas qualidades porque alguém é safado. Fulano é safado, não aumenta. Mas mentalmente algumas pessoas pensam que aumenta. Se esse cano é safado, logo eu penso que sou o bambambam. Então, você tem que aprender a lidar com seus defeitos e erros. Se alguém conseguir viver nessa terra sem errar e sem ter defeitos e pecados, esse alguém é perfeito. E a Bíblia é mentirosa. Porque a Bíblia diz que não há nenhum justo sequer que fazendo bem não peque, não erre. Agora, é importante que nós venhamos admitir os erros para nós mesmos, para nos corrigir. Porque quando nós não admitimos um erro, nós não corrigimos ele nunca. Seja no relacionamento, se o relacionamento está errado, você entrou numa sinuca de bico, você entrou no beco estreito e não dá mais, você lutou a favor para ver se mantinha. Ah, pois sai, meu filho. E Jesus vai te iluminar outra antes que vocês se matem. Ah, Jesus restaura, sim, restaura. Quer orar? Pois vamos continuar orando. Ninguém manda separar e ninguém manda juntar. Porque quantas pessoas morrem por amor? Eu lutei pelo meu marido até ele me matar. Né? Quantas? Eu lutei, pastor, por aquele homem. Lutei até que ele matou ela. Então, Deus sempre dá um jeito da pessoa se levantar e tentar um recomeço. Levantar dos seus erros. O sábio, ele não nega os seus erros. E também não fica choramingando em cima deles.
ele admite, desfaz o projeto que fez errado e faz novamente. Esta é a sabedoria de Deus em nossas vidas. Admitirmos que somos falhos, faz com que a gente viva melhor com Deus e com a gente mesmo. Pastor, eu sou crente, pastor, do Reteté de Jeová. Eu sou pastor, eu sou teólogo, bacharel, eu não sou nem bacharel, eu sou bacharel, e sou teólogo, ólogo, e eu sou doutorado em santidade, doutorado em abaixo da égua. Você é um homem. Existe um cara bem mais profundo do que você que abandonou Deus. Foi Lúcifer. Ele sabe muito mais do que você e eu. Mas o caráter dele se transformou nos erros, ele se perdeu nos erros dele. Não se perca nos seus erros. Todos nós somos falíveis. O homem se perde nos seus erros quando ele não quer perceber que errou e continua errando. Isso me traz à memória um irmão que chegou pedindo para eu orar pelo casamento, que já ia pelo 3º casamento dele. E eu orei, pedi a Deus que desse uma esposa para ele. Fizemos votos, campanhas. Subimos ao monte, como eu subo aqui, ó, tá aqui o celular com seus nomes aqui. As cartas estão ali, o livro da bênção também tá. E a gente sobe o monte e se ajoelha e pede a Deus, que é Deus que faz. Aí Deus deu uma outra esposa para ele. E eu fiquei muito contente. Com poucos meses esse homem dá uma surra na esposa. E então o que há oculto se revelou. As outras deixaram ele porque elas não aguentavam apanhar. E quando eu vim falar com esse irmão, ela veio falar comigo e eu fui falar com ele, ele botou a culpa toda na irmãzinha. Aí só faltou ele dizer que ela danou a cara na mão dele. Pastor, ela danou a cara na minha mão, e danou a cara de novo, e de novo, e de novo, e depois danou o nariz na minha mão. Ele era sempre o tadinho, o coitadinho e o bichinho. Era uma maldição de pai e de mãe que existia dentro da mente dele. Ele via isso com o pai, com a mãe, e reproduzia nos seus relacionamentos. E quando eu cheguei para ele, disse, irmão, você quer a ajuda de Deus, mas ele não vai te ajudar. Aí ele disse, por quê? Porque o errado é você e você não está admitindo. E já faz 3 casamentos que você destrói, dando uma de tadinho, coitadinho, bichinho, eu sou o pobrezinho de Jeová. Então, temos que aperfeiçoar-nos. Mas para aperfeiçoarmos, temos que admitir, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Ou seja, o cara tem que se humilhar. Rapaz, eu errei mesmo. E se converter, ou seja, mudar. Converter é mudança. Câmbio, em espanhol. Mudança. Então, se você se humilhar, orar, buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os pecados e sararei a sua terra. Então temos que conviver com esta realidade. Que esta realidade diz o seguinte: somos falíveis, mortais, cheios de defeitos. E para começar, os defeitos estão em nós. Quantos procuram os defeitos dos outros? Se eu procurar os defeitos nos outros, eu acho. Ah, como eu acho. Mas às vezes eu não acho em mim, por quê? Porque eu não procuro em mim. Somos juízes dos outros e advogados de nós mesmos. Era para ser o contrário. Deveríamos ser juízes de nós mesmos, para percebermos aonde caímos, onde erramos, e para aperfeiçoarmos o nosso caminho. Então, olhe para você no espelho. Não para você entrar em depressão ou ficar dando uma ditadinho, mas para você mudar e brilhar. Você errou, quem não errou?
Você falhou? Quem não falhou? A sociedade te acusa? Hoje nós vivemos numa sociedade tão, que se Jesus Cristo viesse e dissesse, quem não tiver pecado atira a primeira pedra, se aquela mulher adulta fosse hoje, coitada, a turma lançava a pedra mesmo, não queria nem saber. Queria nada. Eles inventavam desculpa. Não, a gente nunca adulterou não. Não, porque não, eu sou pentecostal, hoje não, peraí e tal. Então, todos têm falhas. Desde denominações a pessoas. E todas as instituições são falhas, porque são feitas de homens. Aqui no meu estado, Paraíba, tinha uma igreja que falava mal das outras tudinho. Falava abertamente, a tal ponto de ser até um pouco inconsequente, né? Até que um grupo de pastores da igreja dela foi acusado de desvio de verba, aonde desviaram milhares e milhares de dinheiro. Um deles acabou até morrendo num acidente, fruto de maldições. Os irmãos, Deus vai matar, Deus vai lascar, e o cara morreu mesmo. Pois bem, mas provou que ela é falível, como qualquer outra. Qualquer outra. A igreja Assembleia de Deus é perfeita? Não é. A Batista é perfeita? Não é. Não, deixa eu ver. A fulana de tal é? Não é. Todas têm crecas e erros e defeitos. E você também tem erros e defeitos. Como melhorar? Como aperfeiçoar? É fazermos uma varredura dentro de nós mesmos, como no computador. O computador, quando ele está apresentando algum problema, a gente manda escanear o computador. A gente escaneia o computador, aí acha um bocado de vírus. Então a gente deleta aqueles vírus. Às vezes temos que nos escanear. Por exemplo, muitas irmãs não conseguem um casamento, por quê? Por causa de maldições. Outras não conseguem um casamento porque são duronas demais. São generais de guerra. Outras exigentes. Basta você tirar o vírus da exigência e essa pessoa arruma um casamento. Eu digo isso porque eu trabalho com libertação. Trabalho com pessoas. E o nosso papel é, quando a pessoa nos procura, a gente identificar, né? Identificar e corrigirmos para essa pessoa ser abençoada. Então eu já encontrei uma mulher que ela falava assim comigo: pastor, olha aí para arrumar um casamento para mim. Eu só arrumo um diabo de homem. Então assim, é duro, né? E eu percebi logo que essa mulher tinha o vírus da ignorância. Então a gente foi orando e com sabedoria conversando, percebemos que esta mulher, ela estava aberta o coração dela. Então eu disse: olha, não fale isso. Como é que você quer uma coisa e amaldiçoa aquilo que você quer? Então aí depois falamos para ela sobre maldição de pai e de mãe. A mãe falava isso. Depois a gente percebeu que ela deu uma amenizada. E aí ela conseguiu o casamento que ela tanto desejava. No instante apareceu uma pessoa que, enviada pelo Espírito Santo, levou esta mulher para o matrimônio. Arrumou um namorado, que bênção, né? Pois bem, então chegou a hora de nós nos humilharmos e orarmos. E sobre os erros, os principais erros que nós devemos olhar é para os nossos, porque podemos corrigir. Os erros dos outros só podemos fazer uma coisa: criticar. E criticar não leva a nada. Pastor João, Mané, Zezinho, e você? Peraí, como é? Tá? Mais ou menos, talvez. Então, quando nós olhamos para os erros dos outros,
nós apenas temos um caminho: criticarmos, ignorarmos. Mas quando olhamos para os nossos erros, temos vários caminhos. Quais? Melhorarmos, executarmos esse erro, tirarmos ele da vida, aperfeiçoarmos algum instinto, algo na nossa natureza, algo dentro de nós que deve ser corrigido, deve ser aperfeiçoado. Como a nossa natureza é um vaso de barro, podemos quebrá-la, tirando as pedras e fazermos tudo de novo. Pois bem, eu já trabalhei com barro, sim. Uma xícara dessa daqui, essa aqui é a xícara do café da minha esposa, que ela bota o cafezinho, né? Então, uma xícara dessa, ela é feita de um barro fino. Passa-se numa máquina para tirar toda a impureza, quebra tudo que é pedra para fazer ela, aí coloca dentro de um forno, e o forno queima, aí ela fica uma xícara. Mas se tiver uma pedra apenas dentro desse barro, quando o fogo bater, a pedra aquece mais do que o barro. Então a pedra provoca uma rachadura. Eu já fiz forma, panela, e nessa forma, nessas panelas, quando tinha uma pedra, rachava. Essa pedra seria o que? Seria aquele defeitinho, aquele pecado, que quando a gente fala pecado, a gente pensa, prostituir, quengar. Não. Às vezes pecado é preguiça, às vezes pecado é ignorância, às vezes pecado é pessoas que não valorizam o que tem. Isso é pecado também, né? Ou seja, não observar o tempo. Se fumar é pecado porque faz mal à saúde, imagina deixar passar o tempo da vida. É pecado também. Então essa pedra aí é o defeito, é o erro que temos que tirar para que a nossa vida seja uma vida útil a Deus. Agora nós, na verdade, nessa terra, até morrermos, nunca vamos conseguir tirar tudo, porque os erros se renovam e a nossa natureza é falível. Então temos que admitir a parcela de fabilidade e partirmos para nos aperfeiçoarmos. Isso às vezes está até na geração, isso vem de raízes, vem do pai, da mãe, da bisavó. Eu tive olhando algumas culturas e na escola eles exigem muito, para um país como o Japão, uma caligrafia perfeita. E o professor exige muito, porque lá é feito com aeroglifos, né? A linguagem japonesa, chinesa é aeroglifos, não é alfabética, era aeroglifos. Então esse aeroglifo tem que ser extremamente bem desenhado, porque se não for, o professor não aceita de jeito nenhum. E ali gera na mente daquele aluno uma caligrafia muito perfeita. Nós podemos fazer isso em toda a área da nossa vida, principalmente